Começando mais um CBN Festas e Eventos, hoje eu estou tendo o prazer de conversar com o pastor Cláudio Duarte, que está aqui em Campo Grande, a convite do Pedro Silva, que sempre traz boas atrações para a nossa cidade. E eu queria bater um papo com você, meu jovem. Você sabe que tem uma coisa muito interessante, que eu li uma coisa sua no passado, que quando você está atuando, né, quando você está palestrando, quando você está pregando, né, você é alegre. E aí quando a pessoa encontra, você acha que você é alegre 24 horas, né? Sempre espera uma piada, né? Sempre espera uma pessoa... Às vezes é 4 horas da manhã no aeroporto para pegar um voo e eles querem na piada, né? Querem que eu esteja sorrindo. Esse é o preço da fama. É legal, ainda que as pessoas às vezes misturam um pouco isso, né? Não consigam entender, mas é legal porque acaba sendo um reconhecimento quando a pessoa te encontra e quer de você algo que ela tem costume de obter. A gente tem que respeitar que ela não consiga muitas vezes, até porque provavelmente não vai ter oportunidade de encontrar contigo de novo. Então talvez a gente tem que respeitar isso, tratar essa pessoa, mesmo que ela não tenha acesso a essa informação, com muito carinho e respeito. Com certeza. Mas como nós já engatamos aqui na nossa entrevista, mas seja bem-vindo então por Grande. Obrigado, é um prazer. Que você possa trazer luz e esperança para as pessoas. Amém. Nesse mundo aí que a gente está precisando de muitas coisas boas. Queria bater um papo rapidão com você para entender um pouquinho a tua vida, e o que me impressionou que você tem coisas antagônicas, porque eu li que você não vem de uma família formada e você é 100% família hoje, né? Sim. Então me conta um pouquinho da tua infância. Bom, na verdade minha mãe tinha vindo do Nordeste, passado por Minas Gerais, aquela coisa antiga de migrar para chegar até Rio de Janeiro, em São Paulo, passando por Minas Gerais, depois chegou em São Paulo. E no Rio de Janeiro ela tinha aí por volta de 13, 14 anos. Logo em seguida meu pai, que já era casado, acabou tendo um relacionamento com ela e ela engravidou com 14 para 15 anos. Então, vindo do Nordeste, com a família que não tinha quase estrutura nenhuma, meu pai acabou se sentindo mais responsável, em parte me tomou dela, porque ela não tinha condições de me criar, e me deu para uma família que eu fiquei um tempo e depois passei para outra, e fui passando de família em família, tendo uma experiência em cada lar, um protocolo em cada lar. Então era muito desafiador para mim entender que tipo de comportamento era o correto naquela época, caminhando nesses lares. E aí eu não tive muito sucesso nesse entendimento e o comportamento era bem complicado. Mas no momento eu não entendia, mas eu acho que já era algo que me te moldando para a vida. Exatamente. Te moldando para as diferenças, te moldando para o entendimento. Isso aí, que o mundo não é igual. Exatamente. Então eu fui vivendo meio que isso nesse ambiente, de famílias. Eu fui formado, e eu fui construindo também a ideia de que um dia eu ia ter uma só para mim, um local que ninguém me mandasse embora, que eu não precisasse mandar ninguém embora, uma casa que fosse minha, uma esposa que fosse minha, num ambiente onde não houvesse traição, onde houvesse... Então eu resolvi estabelecer isso para mim, mesmo naquela época. E graças a Deus o tempo passou, essa ideia não saiu. Eu acabei me casando em 92, me convertendo. Você se converteu com 22 anos. E em 1992, eu fiz essas duas coisas, que foi me casar e me converter ao mesmo tempo. E a conversão, inevitavelmente, só fortaleceu o meu princípio de ter uma família, um desejo que eu tinha de tantas... E nessa sua infância aí, você passou por alguma família evangélica? Por que você foi? Porque você era católico, não praticante, até você fala num vídeo, então tem honesto não praticante, você faz uma brincadeira assim. Tinha alguma família evangélica que te levou para... Não, todos os lugares que eu passei eram católicos, a grande maioria deles não tinha uma prática regular, O máximo que eu lembro é de ir na missa do Galo com um dos meus tios. Eu cheguei aí uns 3 anos durante esse período, que era uma coisa bem anual e bem pontual. Eu, durante um período, estudei no colégio de freira, no colégio católico. Isso me deu alguma noção, pelo menos de disciplina. Era uma coisa bem, não se falava muito de religião, mas eu recebi uma disciplina bem legal, E durante esse período eu tive um encontro com um livro
paralelo à Bíblia, dos Testemunhos de Jeová, que tinha muitas histórias legais que eu gostava. Ele era ilustrado e eu li esse livro, eu acho que umas 30, 40 vezes ao longo do período que eu morava nessa casa, e aquilo me deu um contato legal, ainda que superficial, com textos bíblicos. Depois de um tempo... Foi o primeiro passo. Foi o primeiro contato que eu tive. Você tem relação com as famílias que você morou? Tenho. Tenho. Eu morei com a maior parte do tempo com minha tia, que faleceu, que foi que me criou. Eu tenho contato com um primo que era meio que irmão de um desses lares por onde eu passei. Morei uma época com meu irmão, que ele é falecido, mas eu ainda mantenho um contato com minha cunhada, né? E outros lares, né? De amigos, primas, que eu morei em São Paulo uma época. Então eu mantenho contato com quase todos. Meu pai faleceu tem 1 ano e 8 meses, mais ou menos. E minha mãe, eu não tenho tanta proximidade, porque ele me tirou dela, mas falo com ela todos os meses, sempre que posso. Né? Nós estamos nos encontrando, tem um bom relacionamento, graças a Deus. E quando que o introvertido virou extrovertido? Você entrou com 22 anos, né, na igreja, mas você já não era extrovertido como você é hoje. Na verdade, isso eu acho que era um dom que estava encoberto, que estava amortizado, alguma coisa desse tipo dentro de mim. Quando eu me converti em 92, por eu ter esse contato com a Bíblia, ou com histórias bíblicas, eu aparentava na igreja que eu comecei a frequentar que eu tinha muito conhecimento bíblico. E aí um camarada me disse: Cláudio, já que você conhece isso, toma aqui uma Bíblia e vai conhecer o restante disso que você ainda não conhece, porque o livro narrava só uma parte. E eu tinha uma certa habilidade e me colocaram para dar aula para os jovens. E era num espaço aberto, onde eles prestavam atenção mais fora do que dentro, e eu tive que arrumar um mecanismo para que eles prestassem. Uma didática para... E aí foi o humor. E aí eu comecei a brincar e o humor deu certo, eu gostei do humor, o humor gostou de mim, eles gostaram, e aí eu comecei a usar isso como uma técnica mesmo, uma didática para uma sala de aula que depois foi para o púlpito de uma igreja, que depois foi para o púlpito das igrejas e que depois acabou alcançando aí a rede social. A rede social surge quando na sua vida? Eu acho que ela surge por volta aí de 2005, talvez. No início, né? É bem... Hoje tem vídeo seu que tem 2 milhões de visualizações, todo tem 1 milhão e pouco, tem 700 mil, tem... Sim, então, mas foi naquela... Quando migrou do DVD, né, para a rede social, e as pessoas pararam de assistir o DVD, e aí os cultos já começaram a ser transmitidos, os smartphones já começaram a gravar, mesmo que ainda numa qualidade que não fosse das melhores, mas foi a partir daí que eu não sei de precisar o ano, mas que as coisas começaram a acontecer. Dentro da sua pregação e de todo esse tempo que você vem fazendo, qual que é o seu maior desafio de tabu, de barreiras que tem, que você fala assim, cara, isso aqui a gente tem que investir tempo e tem que abrir a cabeça do povo para o pessoal enxergar? Bom, o primeiro maior desafio é não ser hipócrita e viver o que prega, porque a retórica é fácil de adquirir, certo? A habilidade de falar é fácil, o difícil é você falar aquilo que vive. Então, o primeiro passo que eu sempre deixei, porque eu entendo que eu acredito no mundo espiritual, e o mundo espiritual não reconhece o que você fala, ele reconhece o que você vive, certo? Então, o efeito do mundo espiritual não está baseado numa frase de efeito, numa colocação. O mundo espiritual, ele reconhece a autoridade de quem vive aquilo que fala. Então, o maior desafio era fazer isso. E o segundo era falar de assuntos que não eram muito comuns, como sexualidade, como adultério, como pornografia, como impotência, como ejaculação precoce. O que acontece sim, no dia a dia da gente que era encoberto. Exatamente, mas era difícil das pessoas falarem, certo? Então eu comecei a falar de emoções, por exemplo, que eu ficava com raiva de gente que me convidava para lugares que eu não podia ir, entendeu? Como é que você pode ficar com raiva de um amigo que te convidou para um evento que, se ele tivesse te convidado, você não poderia ter ido? Mas eu fiquei com raiva dele. Então eu acho que todo mundo já ficou com raiva de alguém. Nós somos humanos. Mas nunca falou que tinha esse tipo de coisa. Então eu comecei a trazer essas emoções que sempre existiam, mas que pessoas tinham vergonha à tona.
certo? E isso me trouxe algumas complicações, mas também eu acabei ajudando muita gente. Você sabe que você falou uma coisa interessante, que viver, né, não ser hipócrita, né, não falar e não fazer. E Freud falava que o homem é dono do que cala, escravo do que fala, né? Sim, exatamente. Se você falou, você vira escravo do que você vira escravo do que você falou. Né? Você vê isso acontecer, alguém às vezes diz que nunca vai ser político e amanhã é candidato. Eu nunca fiz, e aí aparece um vídeo dele fazendo. Você já quis ser candidato alguma vez? Eu não, eu sou sacerdote, esse negócio de político. Não vou dizer para você que eu não poderia ser amanhã, não. Você perguntar se até hoje eu não quis, acho que nunca vou querer, certo? Eu não tenho pretensão nenhuma porque eu sou sacerdote. Pelo menos eu vou te dizer, eu não seria candidato e pastor. Entendi. Se eu fosse candidato, eu deixaria de ser pastor. E tem uma repórter aqui da nossa estagiária aqui, ó. É verdade, qual que é a pergunta que você queria fazer do TikTok, das músicas seculares? Como é que é o negócio? Como que você enxerga essas músicas seculares, as crianças dançando, né? Essas músicas no TikTok. Bom, eu acho o seguinte, seja o que for, a gente tem que ter muito cuidado com o conteúdo, né? Eu não sou daquele xiita que acha que você não pode ouvir uma boa música. Eu acho que a poesia é algo extraordinário, né? Eu acho que criança não sabe o que é uma sugestão, eu acho que criança não sabe o que é uma informação. Eu acho que a criança ainda não tem uma emoção muito consolidada para entender o que está sendo transmitido para ela. Então, dar qualquer coisa para uma criança eu acho muito perigoso, ok? Então, eu não sou a favor de dar essas coisas que sensualizam, que faz com que, às vezes, a criança esteja fazendo um movimento cujo qual nela não há nenhuma malícia nem maldade, mas num adulto que esteja por perto, você pode despertar a emoção, por exemplo, de um pedófilo, de um algoz, quando vê uma criança se vestindo ou se comportando como uma mulher pequenininha, entendeu? Então, numa analogia aí, a gente vai dizer o seguinte: é dar uma arma na mão de uma criança e sem ela saber para que aquilo serve, como que ela vai usar aquilo? Ela pode se ferir ou ferir alguém? Sim, mesmo na sua simplicidade. Então, eu acho que crianças não devem receber informações que elas não consigam administrar, ainda que hoje as crianças pareçam pequenos adultos. Sim. Certo? Por causa do vocabulário delas. Nós não ficávamos perto dos nossos pais, dos nossos avós. Chegava um adulto, a gente ia embora. Então, até para a gente xingar alguém na nossa época, nós tínhamos dificuldade. Mas era da época que a pessoa olhava, a gente já... Exatamente. Mas mesmo assim, para você, desculpa a expressão que eu vou usar aqui na gravação, mas às vezes você, para xingar alguém, você falava, seu cocô, por exemplo, um xingamento que não tinha nem base de acontecer, porque a criança não tinha conteúdo para aquilo, certo? Hoje a criança fica perto de... Você viu, eu converso com o menino, parece que ele é membro da Academia Brasileira de Letras, não tem um vocabulário mais... O Augusto Cury fala que uma criança tem mais conhecimento que os reis do passado, os faraós, né? Hoje... o que significa que isso é perigosíssimo para ela, porque ela não tem como gerenciar tudo isso. Então, eu não tenho problema com boa música, não. Eu acho que tem muita música que propaga a religião, que é uma droga, certo? E muita poesia sendo cantada, que são coisas extraordinárias. Eu notei uma coisa que você falou, que parece briga de marido e mulher, à esquerda com a direita, parece mesmo, e isso me notou, eu consegui enxergar em você que você tem equilíbrio, porque você sabe que tem coisas boas e coisas ruins na esquerda, como tem coisas boas e coisas ruins na direita. Porque aqui somos todos seres humanos em construção, né? Então, né, tem coisas boas de um lado, coisas boas do outro, enfim, então você tem esse equilíbrio. Mas o mundo está muito chato, pastor. Hoje não pode falar nada, não está muito chato. Eu, por exemplo, eu tenho um lago, onde eu coloquei há um tempo atrás 1.000 alevinos, depois botei mais 500, e agora resolvi, porque está faltando oxigênio no lago de tanto peixe que tem. E semana retrasada eu fui pescar, peguei 10 quilos de peixe e postei. Peguei 10 quilos de peixe e coloquei 500 alevinos. Porque se eu digo que eu peguei o peixe que eu coloquei lá para eu comer, se eu tirar, vai faltar o oxigênio, a turma vai entrar dizendo que eu tinha que fazer pesca esportiva, que eu tinha que soltar uma tilápia que eu coloquei lá para eu comer. Então, inevitavelmente, eu já conhecendo esses trâmites, eu também posso fugir da confusão. Mas realmente está tudo muito chato, você não pode fazer mais nada. Não pode fazer mais nada. Recentemente você
você fez uma declaração que falou, daqui a pouco não podemos mais pregar, não podemos mais orar. Você lembra dessa... Sim, sim. Né? Você acha isso mesmo? Acho. Eu acho por quê? Porque o que acontece? Por muito tempo nós achamos que não fazer algo errado e não se meter na vida de quem faz, ou não fazer algo de diferente que alguém resolveu fazer e ficar calado e não discriminar ninguém era o suficiente. Hoje não, certo? Hoje, inevitavelmente, quando você não faz, automaticamente a sua posição, ela acaba ferindo quem faz. O grande problema... Quem cala consente também, né? Sim, mas mesmo que você não optou por viver esse estilo de vida, você não é um cara de conflito, você é um cara de paz. Mesmo que seja assim... Aí fala que é isentão. Isso aí. Mas aí você começa a enfrentar uma série de problemas por não fazer. Então eu acho que nós, em algum momento, né, eu acho que isso é um grande problema do socialismo e do comunismo, que eles vão calar vocês, ou então vocês só vão falar o que eles querem que vocês falem, certo? Inevitavelmente, talvez a sua classe seja mais prejudicada do que a minha. Sim, que a gente fala mais, né? Já que só fala. Mas eu digo porque vocês têm um compromisso com a notícia, sim, com a verdade. E a notícia, nesse ambiente, quando contraria sim, o poder, não interessa se ela é verdade, se ela é boa ou não. Se ela contraria interesses, ela precisa ser cerceada. Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai querer responder. Toda pergunta é evasiva. Então eu me sinto o direito de perguntar, mas eu tenho o direito de responder ou não. Você não acha que tem pastores homofóbicos? Mas é lógico. E que usam do púlpito para manifestar isso? Amigo, preste atenção. A homossexualidade, né, a homoafetividade, como queira colocar, no momento atual, ok? Ela é algo que muita gente não sabe como vai lidar com ela. E ela está aí, ela existe, ela sempre existiu, hoje tiraram a cortina. Né? Então, muitas pessoas, por falta de habilidade, não sabem o que vai fazer. Pessoas até que pregam o amor, como um pastor prega, mas ele não consegue entender o que é isso, como lidar com isso, como fazer com essa... Não existe habilidade para lidar com isso que é novo. Porque o que me impressiona, como é que eu estou numa religião que prega o amor e se eu prego a violência contra uma coisa que eu não concordo, né? Eu prego o preconceito. A grande questão é o seguinte, ter cuidado do que é preconceito e do que é conceito. Ok? Por exemplo, eu tenho um conceito. Eu fui criado com um cara que era gay, e ele era meu irmão, era negro. E meu irmão, Você foi criado com um cara que era gay e negro. Então aí o cara já tinha dois problemas nesse mundão. Exatamente, com essa turma assim. Nós trocávamos de roupa, comíamos no mesmo prato, muitas vezes dormimos na mesma cama, no mesmo ambiente, no mesmo quarto. O cara era meu irmão. Se eu ficar falando aqui dele, eu até choro. Você está entendendo? O cara era meu irmão. Então eu cresci. E onde está esse cara hoje? Hoje provavelmente ele está no céu. Porque infelizmente ele faleceu. E eu perdi uma das melhores pessoas ao longo da minha história. Olha que bacana isso. Você poder compartilhar com a gente que você teve um irmão negro e gay, entendeu? No mundo hoje tão preconceituado. Mas é o que eu estou te falando. Mas eu tenho meus conceitos. Eu sempre preguei um estilo de vida para ele. Você está entendendo? Eu sempre defendi o meu conceito sem ter preconceito. Entendeu? Então é assim que eu vivo. Por isso que eu fui no local, a Tommy Miranda me abraçou, por isso que por onde eu passo, casais, certo? Seja quem for, do jeito que for. Hoje eu tirei foto no aeroporto. Você condena o pecado, mas ama o pecador. Esse é o discurso da grande maioria. Todo mundo fala isso aí. É que eu não sou a melhor pessoa para discutir religião, porque eu não tenho a profundidade. Mas não tem nem a ver com religião, não. Tem a ver com respeito ao ser humano. Ok? Então, eu aprendi a respeitar as pessoas sem precisar negociar meus conceitos. Se eu estiver perto de você e você não quiser que eu me posicione,
Por exemplo, se a gente estivesse aqui agora e você estivesse bebendo uma bebida alcoólica e você pedisse para que uma pessoa tirasse uma foto, eu ia pedir para você, não é para tirar a bebida ou me permita sair de perto. Um direito seu. É o meu conceito. Você está entendendo? É algo que eu quero fazer, mas isso não significa que eu preciso segregar ninguém, humilhar ninguém e muito mais do que isso, né? Motivar esse tipo de coisa que infelizmente muitas pessoas fazem sem saber o que estão fazendo. Eu conheço muitos pastores que não sabem como lidar com isso. Como pais hoje não sabem lidar com filhos, como manifestam esse tipo de comportamento. Como idosos hoje não sabem lidar com todo o conteúdo de um smartphone que ele pode oferecer. Então eu acho que muita coisa que está acontecendo não tem a ver com maldade, não. Tem a ver com a falta de habilidade. Estamos falando aqui de vários assuntos e tem um assunto que eu gostaria de te perguntar para ver a sua opinião. Você acha que os políticos usam a igreja evangélica para ganhar votos? É só de quem deixa. Mas será que muita gente não é iludida, não é com a ajuda de alguns pastores ou não? Na verdade, eu acho que elas não são iludidas, não. Elas são recompensadas. Ok? Elas recebem algum nível de recompensa. Ok? Por exemplo, eu, inevitavelmente, eu apoio alguns políticos, certo? Porque defendem coisas que eu acredito, lutam por coisas que eu acredito. Mas nós fazemos política 24 horas por dia, porque nós somos seres humanos e vivemos em sociedade. Sim. Pelo que eu entendi, você está me falando mais daquele voto de cabresto. Isso aí eu vou comprar. O voto que é induzido, o cara vai lá e fala, pessoal, vamos votar no fulano, não sei o quê, com interesses. Sim, existe às vezes quem faz isso, né? Eu vivo no meio, eu sei até por que alguns fazem. Alguns fazem porque entendem que naquela comunidade que ele lidera, se ele ajudar alguém, um vereador, por exemplo, um deputado, quando ele precisar de uma internação, quando ele precisar de alguma coisa, quando ele precisar de uma algo, intercessão. Ele tem alguém, certo? Talvez alguns façam porque vão ganhar um cargo, porque vão ganhar alguma coisa. Projeção. Isso, ninguém faz nada sem ganhar nada. Vitrine. Mas existe em todo segmento. Então, todas as vezes que alguém faz alguma coisa é porque ele ganha alguma coisa. Se eu falar mal de alguém, é porque eu estou ganhando alguma coisa falando mal de alguém. Sim. Se eu falar bem de alguém, eu também estou ganhando alguma coisa. Então, isso existe sim, como existe no empresariado, financiando, certo? Sim. Campanhas, isso existe em todo, entendeu? Meios de comunicação, certo? Que beneficiam porque tem contatos, porque tem isso, tem aquilo. Infelizmente... É do ser humano. Não é uma coisa só. Pastor, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. O que você acha do pastor Caio Fábio? Rapaz, olha, eu acho que o Caio... Ele se converteu com 22 anos também. Um dos maiores pregadores que eu já vi, um camarada de uma retórica, de uma sabedoria extraordinária, certo? Segundo ele mesmo, ele pensava ser uma fruta de conde e descobriu que era um biribá. Para mim, Caio... O que é biribá? Biribá é uma fruta parecida com a fruta de conde ou com a pinha, só que aquela que nasce na casa do pobre. É um pé, sabe o que é? No interior, é quase a mesma fruta, e ele mesmo se definiu assim. O Caio, para mim, é alguém que caminhou no meio de muita gente, mas foi poucos amigos, e que num acidente de percurso, numa queda que ele teve, que eu não sei se teve mais, eu conheço praticamente uma queda do Caio, e nessa queda ele estava sozinho, e quando ele se viu, a grande maioria das pessoas que talvez pensasse que fossem amigos não foram, e aí ele ficou meio que desiludido sem ninguém. Crente é especialista em dar pedrada, certo? Então ele acabou se tornando alvo disso. Eu acho que ele ficou com o coração bem azedo e ele foi para muito longe de coisas que ele mesmo pregava antes, mas um cara extraordinário, na minha opinião. Tá certo. O Silas, o que você acha? Silas já é meu amigo, certo? É um camarada que veio nesse mundo para brigar. Se ele tivesse conversando com a gente... Você sabe que o Fábio aqui... fala que o Silas falava mal dele e o Silas falava assim, eu te amo, Caio, eu te amo,
mas eu estou recebendo $40 mil do Edir, entendeu? Então você entende, eu preciso cuidar da minha família, mas você é meu pastor, mas eu preciso falar mal de você porque eu estou recebendo 40 mil. Você sabe essa história? Não sei. O que acontece é o seguinte, no caso do Silas já faz parte de um grupo que eu pertenço. É um cara altamente sanguíneo, é um camarada que não mede para falar nada de praticamente ninguém. É um homem que muitas vezes foi sábio, certo? Mas que teve dia de tolo, porque todo sábio tem seu dia de tolo e todo tolo tem seu dia de sábio. É um homem altamente generoso, eu conheço, certo? Mas não é um cara fácil de lidar, não. Certo? Tem que ser alguém que o conheça de perto. Você se dá bem? Eu me dou muito bem com ele, certo? Nunca tive problema se estivesse conversando com alguém, com a gente aqui, e alguém de longe estivesse olhando e ia parecer que ele está brigando. Porque até para conversar amigavelmente, ele já é ele mais expansivo. O Edir Macedo. Edir eu não conheço, certo? O Edir é um cara que eu conheço as sobras do Edir, tanto no Brasil quanto no exterior. E o camarada merece meu respeito por aquilo que faz. Você sabe que uma vez alguém estava falando do Edir, não sei o quê, metendo pau nele. Aí o cara falou assim, olha, com todos os defeitos que ele tem, ele salvou mais vida que você. Sim, ele salvou mais vida que você, então... E ainda tem o seguinte, irmão, todas as vezes que você fala mal de alguém, inevitavelmente você está falando mal de você mesmo. Quando você fala de Pedro, você conhece mais José do que Pedro. Se você fala mal de alguém, automaticamente naquelas palavras você está mostrando você enxergando quem você é. Você está enxergando. Tá, né? E o RR? O RR eu já entrevistei ele. Eu também não conheço, conheço assim, né? Mas nunca tive, nunca conversei, porque são denominações. Eu fui durante muito tempo um pastor itinerante que viaja pregando igrejas. E, por exemplo, Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça... Você é evangelista? Sou. Você é evangelista? Sim, mas a Internacional da Graça e a Universal do Reino de Deus só recebem evangelistas que sejam da denominação deles. Então eu nunca fui a essas igrejas. Entendi. Eles se fecham para atender essa demanda, tá bom? A gente tem mais 2 minutinhos, estamos para o final da nossa entrevista. Eu quero saber o que você pensa do futuro? Você está com 50 e poucos anos, daqui 10 anos, o que você pensa? Bom, para mim o futuro não é um tempo, é um lugar. Então, se é um lugar, eu tenho que me ver nele, certo? No futuro eu me vejo dentro de um centro de formação de casais de alta performance que eu já fiz e que já está pronto, é meu, não é uma instituição que eu recebi doação, eu fiz com dinheiro de por onde eu passei, com material. Hoje está começando um evento lá chamado Paternidade, que eu descobri ao longo da minha caminhada que quem tem pai nem sempre tem paternidade, certo? Então eu estou com 70, 80 jovens lá recebendo esse cuidado, começando hoje, terminando no domingo. Eu estou construindo uma igreja, porque eu estou no local alugado, que eu pretendo deixar, e não é minha, é uma igreja, uma instituição, não tem nada meu lá, ok? Que vai dar aí para 2.800 pessoas o dia que você passar por Xerém, ou quem passar por Xerém que tiver acesso vai ver. Bom, daqui a 20 anos eu pretendo não pastorear mais, se Deus quiser morar num sítiozinho cuidando de alguma coisa, ou sendo embaixador do lado da minha velhinha. Provavelmente não vou estar lá fazendo sexo, algo que eu amo fazer, mas pelo menos eu vou estar contando a história de muito que fiz, tá certo? E se Jesus não voltar até lá, tá aguardando ele aí, se Deus quiser, não me tornando um velho chato. Olha, eu vou te falar uma coisa, para encerrar essa entrevista. Eu vi seus vídeos e assim é fantástico, porque você falou que a primeira igreja é a nossa casa, é a família. Sim. Né? É um templo sagrado, é um lugar onde tem que acontecer milagre todos os dias, porque é um desafio tremendo, né? Viver em harmonia e tudo mais. Então são coisas que você falou que me impactou bastante. Ver as pessoas que você leva dentro da tua casa, não levar todo mundo. Então, assim, você tem bons ensinamentos, que Deus te deu esse dom, que você continue mandando bala. Falou, meu jovem? Obrigado, foi um grande prazer, Deus abençoe a todos, certo? Que vocês continuem com esse trabalho, levando entretenimento, informação e também esperança aos seus ouvintes. Bacana, obrigadão, eu volto numa próxima entrevista aqui na CBN. Um abraço, até lá.